Boa noite a todos e todas. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma semana de atividade com a Casa Espírita. E que a paz do Mestre nos acolha, nos envolva nesta noite e todos os dias de nossa caminhada. Tá? Pedimos a todos que, a partir desse momento, desliguemos os celulares para que a gente possa estar em sintonia com o estudo, com as preces, tá? Que serão colocadas aqui na noite de hoje. Pedimos também a todos, como sempre, né, que aquele que, porventura, ao término, podendo oferecer alguma carona com o irmão que, de repente, não está sem carona, porque o ônibus aqui é complicado, então aquela carona solidária, ela sempre é bem-vinda. Tá? Alguma coisa? Então, vamos pedir, a partir desse momento, que possamos nos sentar confortavelmente, tá? E a Ruth irá fazer o nosso relaxamento, pedir para que se apaguem as luzes. E pedimos também o silêncio nesse momento, né, que a gente vai começar a entrar no clima para a noite de hoje. Boa noite a todos. Vamos começar, né, com a prece pela paz no mundo. É uma prece muito linda. Conforme eu for falando, vocês vão emanando essa paz, esse amor. Que os donos do poder sejam iluminados pelo amor. Que os nobres de coração se voltem ao Pai em clamor pela paz. Que todos se unam em torno desse objetivo, fortalecendo os alicerces do bem sobre a terra. Irradiemos luz para a nossa querida Mãe Terra, para que ela fique cada vez mais forte e que cada ser humano se liberte de tudo que estiver fora do propósito divino. Que sejam lançadas as sementes da sabedoria em suas mentes, para que não aceitem mais as arbitrariedades dos poderosos e nem permitam mais serem por eles manipulados. Que a paz na terra seja o anseio de todos seus habitantes e não haja mais espaço para outros interesses. Vamos pensar agora, vamos emanar para os nossos governantes. Que cada governante seja tocado neste momento pela luz divina e passe a agir com amor e respeito ao próximo. Que se cumpra o plano divino sobre a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Agora vamos aproveitar, né, que estamos nessa sintonia tranquila e vamos fazer o nosso relaxamento para a meditação. Vamos começar relaxando o nosso corpo. Respire profundamente e entregue-se. Mais uma vez, respire profundamente e permita-se se entregar. Feche os olhos suavemente. É uma sensação muito boa fechar os olhos, poder parar, poder silenciar. Relaxe o seu rosto, relaxe a sua língua, solte os seus lábios, solte, relaxe. E relaxe também a sua nuca, solte os ombros. A sensação de relaxamento desce para os seus braços, vai descendo e o seu corpo relaxa cada vez mais. Deixe também as suas costas relaxarem. Isso. E perceba como você está ficando mais leve, mais relaxado. Então agora, inspire profundamente. E ao expirar, relaxe o seu peito, relaxe o seu coração, o seu chakra cardíaco. Vai sentindo a sensação de relaxamento em todo o seu corpo.
E perceba como a sua respiração é mais tranquila e suave agora. Aproveite e permita sentir a paz na sua mente e no seu coração. Permita sentir a paz na sua mente e no seu coração. Agora, vamos elevar a nossa vibração. Vamos elevar a frequência do amor. E eu vou pedir que você traga à sua mente, à sua tela mental, uma imagem que te encha de amor. Pode ser uma fotografia que você gosta muito, por exemplo. Pode ser você com uma ou mais pessoas. Qualquer tipo de imagem que desperte em você um sentimento de amor profundo, de afeto, de carinho. Observa. Admira essa fotografia mental e permita que essa energia comece a vibrar de uma forma extremamente poderosa dentro de você. Não se prenda aos detalhes da imagem. Use essa imagem apenas como uma ferramenta que desperta em você um sentimento de amor profundo, de felicidade, de bondade, e perceba o que você sente ao observar essa imagem na sua tela mental. Sinta essa emoção, essa energia. Agora deixe a imagem de lado e fica só com a energia que a visualização dessa imagem provocou em você. Fica com a ternura, com o amor, o carinho, com a bondade, com tudo isso que você está sentindo nesse momento. E permita que essa energia se expanda, te envolva por completo. Permita. Agora visualize bem acima de você, sobre a sua cabeça, no chakra coronário, uma fonte de luz que te ilumina. Sente essa energia banhando o seu corpo. É uma fonte de energia divina que te cobre de amor e de felicidade. Aproveita esse momento. Se encha dessa energia. Permita que ela vibre por todo o seu corpo, através da emoção. Deixe essa energia tomar conta do seu coração. Sente essa energia e se abra para receber essa vibração. Perceba o efeito do amor sobre você. Permita que esse amor se expanda por todo o seu ser, por cada célula do seu corpo e cada canto do seu coração. Isso. Agora aproveita e emana essa energia para o mundo. Expanda essa energia para todo esse ambiente. Expanda essa energia para sua casa, sua família, envolvendo todas as pessoas, os animais, todos os seres. Perceba agora a felicidade que você sente em expandir essa energia. Imagina o universo. Imagina o universo, o amor que você sente em seu coração. O planeta repleto de todo esse amor. Agora fica um pouco nesse silêncio do seu coração. Não tenha pressa. Fica nessa energia de tanta luz. Sinta essa sensação maravilhosa. Sinta. Inspira. Expira. Suavemente. E agora,
pouco a pouco, você vai voltando lentamente, mexendo os seus braços, movimentando o seu corpo, tomando consciência do aqui e agora, e respirando suavemente. É nessa energia de puro amor que vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em todos vocês. Graças a Deus. Nesse momento agora, vamos pedir à nossa irmã Simone que faça a nossa leitura de preparo do ambiente. Boa noite a todos. Hoje a mensagem vai ser do livro Reflexões, que foi psicografado por nossa irmã Márcia, aqui da casa. Grande amiga, a dor é nossa professora, portanto, tenha paciência com ela. Aceite-a como se fosse uma grande amiga e confidente. Examine o que ela quer nos ensinar. No íntimo, já sabemos que quando não fazemos o dever de casa direitinho, com amor, a dor chega para nos ensinar. Ela nos paralisa para que tenhamos tempo para momentos de reflexão. Nenhum expediente nos induz tanto a reflexão quanto a dor. Tenho certeza que este momento de dor é uma grande oportunidade de crescimento e aprendizado. Não devemos nos revoltar. Nada do que aqui acontece é por acaso. São sempre reencontros com pessoas e situações com as quais temos dívidas a resgatar. A carência é maior que o amor por nós. Por isso, precisamos da dor para nos sentirmos amados. Todos nós sofremos e às vezes nos sentimos sós, imensamente tristes e choramos baixinho antes de dormir, num silêncio que nos remete à saudade de nós mesmos, daquilo que pulsa e grita dentro de nós, mas que não temos coragem de mostrar àqueles que mais amamos, a nossa fragilidade. Quase sempre achamos que nos conhecemos, mas no fundo vamos vivendo sem querer nos olhar com os olhos da alma. E por conta disso, vamos fugindo dos nossos compromissos e responsabilidades por achar que estamos aqui somente para o nosso nosso bem-estar e merecimento, e não para resgatar antigos débitos com o nosso passado de desregramento. Determinados acontecimentos, aparentemente inexplicáveis, encerram preciosas lições para o espírito. Nada é por acaso. A misericórdia divina nunca erra. Ela sabe do que cada um necessita e nos avisa o tempo todo. Quando não ouvimos, ela nos paralisa para podermos ter tempo de escutar nossa voz interior. Mas como nem tudo são só pedras, ela nos envia ombros amigos para nos ajudar a levantar nos momentos de queda, quando as dificuldades parecem maiores do que realmente são e nos fazem tropeçar pelo caminho. Portanto, aprendam. Nada nos é dado além do que pudermos suportar. Assim seja. Amém. Nesse momento agora, então, vamos elevar o nosso pensamento e nossos corações para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai maior, gratidão por esse momento em que estamos aqui reunidos em vosso nome e a toda a espiritualidade superior
todos os nossos protetores, todos os nossos mensageiros, que possamos, nessa noite de hoje, cada vez mais aprendermos mais na sua seara de paz, amor e caridade, e que possamos praticá-la, exercê-la em nossa jornada, com toda a luz, com toda a reflexão que nos é concedida nesse momento e em todos de nossa caminhada. Gratidão, Senhor, fica conosco hoje, sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, né, debutando, nós recebemos o nosso irmão da casa, né, debutando, já tem mais umas 10 aí para até o final do semestre, né, mais ou menos, né? Nosso irmão Bruno Royal, com o tema Pensamento, Vibração e Influência Espiritual, o poder invisível que nos cerca. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Leandro. Boa noite a todos. Pessoal, quantos de vocês conseguem se lembrar de um dia em que tudo deu errado? Um dia assim que vocês acordaram de manhã mais irritados, mais desmotivados, e no final desse dia talvez vocês tenham chegado em casa muito cansados, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Agora, tentem fazer a lembrança inversa. Um dia que parece que fluiu, que vocês não fizeram esforço algum e tudo deu certo, tudo se encaixou. Vocês encontraram uma pessoa que vocês queriam encontrar muito tempo e não conseguiam. E que vocês chegaram no final desse dia produzindo muito e sem nenhum cansaço. Por que será isso? A doutrina espírita convida a gente a refletir um pouco sobre isso. No livro dos médiuns, no item 7, no começo de um parágrafo, há essa afirmação. O pensamento é um dos atributos do espírito. O que isso quer dizer para a gente? Uma coisa fundamental. A gente começa a ver a mente humana de uma maneira diferente. Se o pensamento é um dos atributos do espírito, os nossos irmãos desencarnados pensam. Se eles pensam, o pensamento não é um processo biológico, não é um processo físico, é um processo espiritual. E isso quer dizer que o pensamento não se encerra dentro da nossa cabeça. Ele irradia energia. Então nós não estamos mentalmente isolados. Se a gente está de mau humor, se a gente está com raiva, isso não está só dentro da nossa cabeça. A gente está irradiando isso. Uma analogia que eu escuto muito aqui, né, estudando aqui na casa, é que nós somos antenas. É como se nós fôssemos antenas, que ao mesmo tempo a gente recebe e transmite. Isso ajuda a gente a explicar, talvez ajude a gente a explicar esses dias. Por que um dia parece tão pesado e outros dias parecem tão leves? Por que alguns lugares são tão leves e outros lugares são tão pesados? A gente não sabe explicar o porquê, né? Às vezes a gente entra numa sala, na casa de alguém, num consultório, numa biblioteca, e às vezes a gente se sente tão bem, né? Vem um bem-estar que se manifesta de forma física. Por outro lado, às vezes a gente entra na casa de uma pessoa ou em algum ambiente, a gente se sente pesado, carregado, e a gente não sabe explicar porquê. Uns sentem mais, outros menos, né? Porque nós, seres humanos, somos antenas com capacidades diferentes, né? Então, o pensamento ou o coletivo de pensamento criam atmosferas espirituais, certo? E são essas atmosferas espirituais que a gente sente. Mesmo os menos sensíveis aqui na plateia hoje vão se lembrar de terem sentido algum desconforto em algum lugar. Né? E aí, se nós somos antenas e se o nosso pensamento irradia, como ele irradia? Através de vibração, através de frequência. A gente tem frequências mais baixas e frequências mais altas. E isso é diretamente proporcional ao nosso humor.
Quando a gente tem um sentimento mais ruim, pesado, carregado, como a raiva, por exemplo, ela está numa frequência. Se você sente amor, ela está em outra frequência. E assim como um rádio, o nosso pensamento sintoniza frequências semelhantes. Então, se você está com raiva, se você está sentindo ódio, é bastante provável que você sintonize com outras pessoas que estão sentindo ódio, que estão na mesma frequência. E podem ser irmãos encarnados ou desencarnados. Certo? Quando a gente alimenta pensamentos ruins, a gente faz conexões com faixas espirituais semelhantes, assim, semelhantemente ruins. Quando a gente cultiva sentimentos bons, a gente está sintonizando na faixa de frequência espiritual dos sentimentos bons. Então, você está me dizendo que depende de mim. Sim, depende da gente. Pode parecer, a princípio, que o estado mental depender só, não exclusivamente da gente, mas na maioria das vezes na gente, à primeira vista pode parecer um pouco assustador, né? Caramba, eu tenho que dar conta, então, de vigiar os meus pensamentos. Aliás, só mais um. Ah, sim. Esse que eu queria mostrar. Aliás, Jesus já sabia disso, né? Em Mateus capítulo 26, versículo 41 do Evangelho, esse versículo começa: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O que Jesus queria dizer com isso? Jesus, como um espírito perfeito, iluminado, encarnado na Terra, conhecia os mecanismos do pensamento humano. E ele orientava seus discípulos. Vigia seus pensamentos, para não cair em tentação. E às vezes a gente interpreta essa tentação bíblica como um pecado capital, alguma coisa carnal. Mas quer ver uma coisa que é muito tentadora? É sentir raiva. A raiva é um sentimento que parece que se autoalimenta. Percebam que é quase como se a gente gostasse de sentir raiva quando a gente está odiando. Porque o cérebro humano, ele é pronto para briga, né? A gente carrega informações lá dos nossos ancestrais primitivos, numa época em que o mundo era muito mais hostil, que a raiva aumentava a adrenalina e faz a gente ia para a luta, para a gente, por exemplo, não ser morto por um mamute ou algo do tipo, lá nos Homens das Cavernas, né, pré-históricos. Mas, repare, sentir raiva parece que vai no automático. Agora, sentir amor ou perdoar é algo que exige um pouco de esforço. Essa é a grande armadilha. E por isso que eu gosto tanto dessa passagem bíblica, do horário vigiar. Por quê? Quando você não consegue manter os pensamentos elevados, numa boa frequência, numa frequência alta, a oração é uma excelente ferramenta. Mas nós vamos chegar lá ainda. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, há essa pergunta. Os espíritos influenciam nossos pensamentos e ações? A resposta dos espíritos para Kardec foi: a esse respeito, a influência deles é maior do que vocês imaginam, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Não se assuste. Não é que um espírito vá se utilizar de um encarnado. Na verdade, o que os espíritos respondem a Kardec quer dizer é que se você pensa e sente algum afeto, algum sentimento, você vai estar em sintonia com desencarnados, com espíritos desencarnados, que vão sintonizar com vocês e que vão amplificar isso. A questão dos espíritos influenciarem os encarnados, ela é amplificadora. Quem manda no seu sentimento são vocês. Somos nós que escolhemos
o tipo de pensamento que a gente vai ter. Mas, mais uma vez, é mais fácil sentir ódio do que sentir amor. E por isso nós devemos orar e vigiar sempre. Vigiar pensamento, vigiar emoção, vigiar padrão inferior. E vocês vão perceber que isso traz muitos benefícios. Pensamento positivo. No livro dos Médiuns, no item 14, tem um parágrafo que começa assim: a calma e a resignação auridas de maneira de considerar a vida terrestre e da fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Aqui a gente tem que tentar interpretar, porque a gente está há quase 170 anos, né, do lançamento do Livro dos Espíritos, e muitas vezes é ainda uma linguagem lá traduzida do francês, né? Então às vezes parece um pouco mais complexo o que está escrito. Calma e resignação são excelentes ferramentas para a gente acalmar nossa mente e o nosso coração. O que é a calma? É a gente não se desesperar, a gente ter fé, a gente acreditar na providência divina. E essa calma traz para a gente a resignação, que é justamente aceitar o que a gente não pode mudar. Quantas vezes vocês, e eu me incluo nessa, tá? Quantas vezes vocês já sofreram por uma situação sobre a qual vocês não tinham nenhuma possibilidade de mudar? Eu tenho certeza que cada um de vocês consegue pensar em pelo menos um exemplo na vida de alguma coisa que fez vocês sofrerem, mas que vocês não tinham nenhuma capacidade ou ferramenta de resolver. Vocês sofriam com aquela situação e não conseguiam mudar 1 centímetro dela. Eu gosto muito daquele ditado, né? Se uma coisa não tem solução, está solucionado. Então, por que gastar tempo e energia em questões que a gente não consegue dar conta? A gente só vai gerar um campo de vibração, né? Um campo de frequência ruim. Porque provavelmente, se você está sofrendo com uma situação dessas, você não consegue dar conta, você está sentindo coisas como raiva, como ansiedade, como tristeza. Essa calma de abandonar em Deus as coisas, ela traz uma coisa muito benéfica, que é a resignação. A resignação é a aceitação, mas não aquela aceitação revoltosa. É uma aceitação sincera, uma aceitação benevolente, de que aquela situação você não tem como resolver. E você aceita. Aceita que perdeu. Né? Aceita que você não consegue mais. E quando você consegue se resignar sobre alguma coisa, isso te dá paz. E dessa paz brota sentimentos que vão causar uma frequência de pensamentos benéficos. E aí vocês vão sintonizar na rádio, na estação de coisas boas. E aí, sabe aqueles espíritos desencarnados que influenciam porque se sintonizam com vocês? Aí vai acontecer o contrário. A gente se sintoniza naquela faixa, naquela rádio de coisas boas, de calma, de paz, de tranquilidade. Né? Vejam, esse equilíbrio que eu convido vocês a tentarem não é negar a dor, o sofrimento, mas é compreender e atravessar, trabalhar. Porque a resignação, ela não significa deixa pra lá, desisto. Não. É não sofrer com o que você não pode mudar, mas ao mesmo tempo trabalhar com o que você pode mudar. Então, assim, você tem uma dor, você não pode se desesperar. Uma dor de qualquer âmbito, né? Física, mental, moral. Não é negar ela e tentar esquecer, mas também não é para se desesperar. É uma coisa muito difícil. Eu confesso que para mim é muito difícil encontrar
ter a sabedoria necessária para encontrar esse meio termo. O que eu faço com esse sofrimento? Eu não posso negar, mas eu também não posso me desesperar. Eu preciso encontrar uma espécie de sóbria resignação para sentir a dor, compreender que ela é necessária e atravessar e resolver. Porque mesmo que você não consiga resolver nada, o tempo vai resolver para você. Então é isso. É sentir tristeza, não desespero. É não perder a esperança. Porque é o seguinte, gente. A gente aprende na doutrina espírita que a gente encarna para poder evoluir. Outra coisa que eu aprendi aqui nessa casa é que essa encarnação que nós temos agora, ela é mais ou menos ali no meio do caminho. Nós não somos espíritos completamente evoluídos, mas também não somos selvagens. Então seria muito estranho se a gente só tivesse dias felizes, porque a gente não teria nenhuma oportunidade de evolução. Então, assim, a gente tem que ter em mente que a gente vai ter épocas ruins e dias ruins. A questão não é o problema, não é a época ruim. A questão é como a gente enfrenta. Como é que a gente enfrenta as dificuldades? E aí, voltando, se a gente enfrenta as dificuldades de uma maneira sóbria, resignada, sem desespero, a gente não cai no erro de criar padrões de pensamento que vão gerar frequências, que vão sintonizar com outros desesperados. Porque se tem uma coisa pior do que a gente entrar em desespero, é o desespero coletivo. Né? Aquela coisa vai contaminando. Vocês já presenciaram, por exemplo, um acidente de trânsito? Cara, como a coisa escala para o desespero, às vezes. Eu já dei o azar de presenciar alguns. E o desespero parece que vai contaminando as pessoas em volta. Você tinha pessoas calmas tentando ajudar, mas de repente um desesperado desespera todo mundo. Aquilo vai mudando a faixa de frequência de todo mundo e vira um caos e ninguém consegue resolver nada. E às vezes o pobre do sujeito lá no asfalto sentado com o braço quebrado não é socorrido. Porque está um desesperado trombando no outro. Vocês estão aqui numa casa espírita, nós estamos aqui numa casa espírita, aprendendo um pouquinho e evoluindo um pouquinho. Então, sejamos nós que temos algum esclarecimento sobre isso, os agentes da mudança num ambiente desse. Sejamos os não desesperados, sejamos os sóbrios, os resignados, para poder tentar mudar esse padrão de pensamento. Aqui uma coisa muito legal. Essa questão do pensamento positivo, ela é uma coisa tão forte na humanidade que em diferentes lugares do mundo, em diferentes épocas, várias culturas e várias religiões chegaram mais ou menos à mesma conclusão. Porque, assim, a gente teve durante muitos séculos de humanidade civilizações que não se comunicavam, mas que criaram coisas muito parecidas. E isso, para mim, mostra muito claramente que dentro de nós há uma intuição divina, há uma centelha divina. E aí eu trouxe aqui algumas religiões que pregam exatamente a mesma coisa que o Espiritismo prega em relação ao cuidado com o pensamento, só que de maneiras diferentes. Né? O cristianismo, com a questão dos pensamentos elevados aproximarem a gente de Deus. O budismo, uma religião oriental, fala muito sobre a atenção plena, domínio da mente, prestar atenção no presente. O hinduísmo, que talvez seja a religião com mais adeptos no mundo, fala de karma e consciência. O espiritualismo, que está muito dentro que é a doutrina espírita, pega muita coisa, fala sobre os pensamentos atraírem energia. A psicologia moderna, mesmo que seja ateísta, padrões mentais influenciam emoções. A gente tem uma certa capacidade de controlar as nossas emoções vigiando os pensamentos. O estoicismo, uma filosofia clássica,
O estoicismo tem um conselho que eu já dei aqui. Importa muito mais como a gente reage do que o problema em si. Porque o problema você não controla. É um sofrimento. Voltando, por exemplo, do acidente de trânsito, né? Seria um sofrimento a gente querer controlar o caos de um acidente de trânsito. Mas a gente pode controlar como a gente reage a ele lá no momento. Se a gente vai prestar socorro, se a gente vai chamar ajuda, se a gente vai ficar calmo. Então, assim, essa questão da vigilância do pensamento, eu acho que é algo que está dentro de todos os seres humanos, independente da religião. Há uma intuição divina dentro de cada um de nós, dizendo para a gente cuidar dos pensamentos. É tão legal, que eu não sei se você se lembra desse livro. Esse livro se chama O Segredo. Isso foi uma febre uma ou duas décadas atrás. É de uma autora australiana chamada Rhonda Byrne, que esse livro não tem nada de religião. Nada. Mas ele aplica um conceito religioso na prática. De que o pensamento positivo atrai coisas boas. O livro, ele meio que exagera. Alguém já leu esse livro? Então, o livro ele exagera um pouco o conceito, porque ele diz que você vai atrair riqueza pensando em dinheiro. Não é exatamente assim, não é tão direto assim. Mas, na verdade, se você pensa em prosperidade, você vai gerar uma frequência mental de prosperidade. Você vai atrair pessoas prósperas do seu lado e, eventualmente, você vai conseguir prosperidade. Só não é tão automático como ela. Mas esse livro deixou ela rica, vendeu milhões de unidades, porque ela aplica um conceito que está dentro do ser humano desde as cavernas. Na verdade, intuitivamente, a gente sabe disso. O problema é que é muito difícil. É realmente muito difícil. Eu gosto do exemplo da raiva, porque eu, particularmente, tenho muita dificuldade de sair daquele ciclo vicioso da raiva. Mas quando você sai, é maravilhoso. E aí você compreende e aceita por que você estava com raiva. No Céu e Inferno, também de Kardec, no item 7, o início de um parágrafo diz o seguinte: são eles, pois, os próprios artífices de sua situação, feliz ou infeliz, conforme essa frase do Cristo. A cada um segundo suas obras. A gente não pode culpar ninguém pelos nossos infortúnios. Claro, a não ser que seja uma agressão direta. Mas a gente não pode culpar ninguém por a gente estar triste ou por a gente estar com raiva. Porque são padrões mentais nossos. Lembrem-se, a gente não pode controlar praticamente nada no mundo. Mas a gente pode controlar 100% de como a gente reage em relação a esse mundo. A cada um, segundo as suas obras, quer dizer que vocês vão ter o que vocês fizerem e pensarem. Em A Gênese, também um livro que faz parte lá do Pentateuco de Kardec, né? Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Eu acho essa frase muito legal, porque é de um português bem arcaico. Né? Miasmas é porque, lembre-se, né? A Gênese deve ter 160 anos de publicação. A gente estava num período em que esse termo miasmas era um termo médico-científico. Os médicos, há quase 2 séculos atrás, acreditavam, e não estavam totalmente enganados, que, por exemplo, uma gripe era transmitida por miasmas, né? Por fluidos que iam de uma pessoa para outra. A gente sabe que hoje é um vírus que transmite pelo ar, então eles estavam muito errados. Mas aqui, Kardec faz uma analogia com o pensamento, como se o pensamento fosse um fluido
que vai corrompendo aquele ar em volta. É aquela atmosfera psíquica que a gente gera quando a gente está com um sentimento ruim. Aí a gente pensa assim, caramba, que droga, só depende de mim. Não posso culpar ninguém. Se eu tô triste, se eu tô com raiva, é por minha culpa mesmo. E agora? O que que eu faço? A primeira vez que eu percebi isso, que eu aprendi isso, estava desanimado. Mas depois eu me animei. Por quê? Porque se só depende da gente, a gente também não precisa de ninguém para melhorar. Agora, repare, não é uma coisa assim instantânea. Você vigiar seus pensamentos é mais ou menos como você abrir a janela de uma casa que está fechada há muito tempo. Sabe quando você chega não sei, num imóvel assim, de praia, de sítio, que a casa está super fechada, quando você entra na casa, aquele ar está pesado, tá carregado. Aí a gente sai abrindo todas as janelas, todas as portas. O ar da casa não melhora na hora, mas ele vai melhorando aos poucos. Dali a meia hora já está mais confortável, dali uma hora a casa já está mais gostosa de respirar. E, eventualmente, ao longo do dia, o ar se renova e a casa fica agradável. É mais ou menos assim que funciona na nossa mente. A gente está lá com raiva. A gente tem a consciência de que está com raiva. Resolve mudar o padrão mental. Quando a gente faz isso, não é automático, mas vocês vão perceber que devagarinho vocês vão começar a pensar com mais clareza, a raiva vai passar, e aí a gente começa a sintonizar outras rádios de perdão, de amor. Você vai sentindo o coração mais leve, o peito mais leve, e aí passa. E aí, eu queria falar um pouquinho mais detalhadamente sobre essa influência do mundo espiritual. O que acontece? A gente já aprendeu que por sintonia a gente atrai nossos irmãos. Quando vocês estão com raiva, vocês estão sintonizados na rádio da raiva, né? Nós temos irmãos desencarnados que também estão lá sintonizados na raiva. Esses irmãos vão vir para perto da gente. E o que acontece? Isso acaba amplificando um pouco a nossa raiva, porque a gente está colocando a nossa raiva em uma frequência, numa estação de rádio, que outros irmãos estão colocando também, e aquilo está se amplificando. E aí que entra a questão que a gente chama na doutrina espírita de obsessão. E aí, as casas espíritas, elas têm um trabalho chamado de obsessão, que a gente faz aqui às quartas-feiras. E é interessante que ele é um trabalho de limpeza espiritual que ele ajuda duplamente, né? Porque vocês vêm aqui, alguns de vocês já devem ter feito, vocês vêm aqui, e quando vocês vêm, vocês acabam trazendo esses irmãos desencarnados que estão lá sintonizados na mesma rádio. E aí aqui, esses irmãos desencarnados são tratados, saem desse padrão vibratório e são acolhidos pelo mundo espiritual, em colônias espirituais, enfim. Isso é muito legal, porque ele é um trabalho duplo de caridade. Porque ele ajuda vocês, nós, né? Eu também já passei por esse tratamento. Deixa a gente um pouco mais leve, porque tira um pouco aquela amplificação do sentimento de raiva, por exemplo, e ajuda o nosso irmão desencarnado, que sai também desse padrão vibratório ruim. Né? Aí vocês vão dizer, puxa, mas eu não quero pensar coisas ruins, eu não quero ter um padrão vibratório ruim, eu não quero atrair, vou colocar entre aspas, espíritos ruins para perto de mim. Não é necessário ter medo.
Não existem espíritos ruins. Existem espíritos que estão com sentimentos ruins. Né? E aí vocês falam, tá, mas como é que eu faço? Porque mudar padrão vibratório é muito difícil. E aí a gente tem uma ferramenta muito legal, muito eficiente. Eu digo. No livro dos médiuns, no item 252, a gente encontra, agora no final de um parágrafo, essa frase. As imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. E o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. A caridade é uma ferramenta fantástica. E num primeiro olhar, a gente acha que a caridade auxilia quem está sendo ajudado. Quando você dá uma esmola, a primeira impressão que fica é que quem está sendo ajudado é o mendigo, que vai pegar aquela esmola e vai comprar comida. Talvez uma cachaçinha, né? Mas também aquece o coração, na real, dependendo do que a pessoa está sofrendo. Mas percebam, isso foi uma coisa que eu aprendi aqui, trabalhando nessa casa espírita. Muitas vezes, quando um ato de caridade é praticado, quem pratica caridade é mais ajudado do que quem está recebendo. Porque se tem uma coisa que gera uma atmosfera espiritual magnificamente boa, é fazer o bem. Te coloca num estado mental de alta frequência fantástico. E aí você só sintoniza a rádio boa. E o mais interessante é que você não precisa nem raciocinar isso. É fazer. É trabalhar para onde acabou. Eu cheguei nessa casa espírita me sentindo muito mal. E uma coisa que eu comecei a intuir, ouvir algumas mensagens, era: trabalha. Ah, mas eu não estou bem, eu não estou legal. Não, vai lá e trabalha. Cara, mas eu vi um vídeo muito legal. Trabalha. E aí, com o decorrer do trabalho, eu fui me sentindo bem. Eu mudei o padrão mental na força do trabalho, não na força do pensamento. E aí nós temos um outro grande auxiliar. Mudar o padrão mental exige, às vezes, uma racionalização muito pesada, muito difícil. No Livro dos Espíritos, na questão 479, Kardec pergunta: a prece é um meio eficiente para curar a obsessão? A resposta dos Espíritos: a prece é um poderoso auxílio em tudo. Mas creiam bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus ampara os que agem, não os que se limitam a pedir. Portanto, é indispensável que, de sua parte, o obsidiado faça o que é necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. O obsidiado é aquele encarnado que está sintonizado lá na rádio de um sentimento ruim. Maus espíritos, eu acho um pouco assustadores. Eu gostaria de trocar por espíritos sintonizados nessa mesma rádio de sentimentos ruins. E a oração, você pode pedir o que você quer, mas existem belíssimas orações prontas. Se você está se sentindo mal, se você quer mudar um padrão mental e você não consegue de forma alguma, eu estou sentindo muita raiva, eu não consigo perdoar esse irmãozinho, esse vizinho, esse cunhado, faz uma oração conhecida. Reze um Pai Nosso. Não subestime o poder da oração. Agora, reparem, Deus ampara os que agem. E se a gente juntar as duas ferramentas? Você está se sentindo mal? Ore e faça caridade. Porque são duas coisas que você consegue fazer no automático. Olha, eu estou com a cabeça, meus pensamentos não estão muito claros. Eu estou sentindo muita tristeza, eu estou sentindo muita raiva. E aí isso está sintonizando na rádio, os desencarnados estão vindo para perto de mim, estão amplificando. Se isso está te causando um problema, reze e faça caridade.
E assim, eu não estou falando da caridade de ir construir uma casa para quem não tem casa, não. Eu estou falando daquela caridade, talvez ali, olhar por 1 ou 2 minutos um mendigo na rua, trocar uma ideia, dar um dinheiro para ele comer ou beber cachaça. E orem. E se vocês não conseguirem orar com as suas próprias palavras, peguem emprestado o Pai Nosso. Peguem emprestado a Ave Maria. Peguem emprestado a oração de São Francisco. Certamente isso vai fazer vocês entrarem numa atmosfera espiritual, numa vibração. Vocês vão mudar de estação. E vão sintonizar numa estação um pouco melhor. E depois um pouco melhor. E depois um pouco melhor. Até que vocês vão se sentir melhor. Mas eu acabei não falando sobre o tratamento espiritual, né? Então, assim, não adianta vocês virem aqui às quartas-feiras, ó, me limpa aí, tira esses irmãos desencarnados aí de perto de mim que estão amplificando em meus maus pensamentos, que eu quero voltar para casa e ficar limpinho. Se vocês não mudarem o padrão mental, talvez antes de chegar em casa vocês já estão atraindo de novo. Já estão sintonizados na mesma rádio. Então, assim, é claro que o tratamento, a limpeza espiritual que as casas espíritas fazem é importante porque é uma grande ajuda, dá um belo alívio, mas se vocês não mudarem o padrão mental, não vai adiantar, dali a alguns dias vocês vão estar sintonizando de novo. Aqui agora chegou a hora da historinha. Isso é muito das religiões orientais, né? O budismo e o hinduísmo tem muito isso, porque o budismo e o hinduísmo têm mestres e discípulos, né? Assim como o próprio Jesus foi mestre, tinha seus discípulos. Né? E aí os sábios, nessas religiões orientais, eles são procurados por várias pessoas. E aí a história é a seguinte, um homem procura um sábio, né? Eu já imagino ele subindo uma montanha, né? É muito clássico o sábio, em cima da montanha, né? Aí já exige que a pessoa, para procurar um sábio, faça um esforço físico para chegar até lá o eremita, tá lá numa caverna de difícil acesso, né? Aí vocês podem até imaginar, né? O cara lá subiu uma montanha e encontrou um barbudo morando numa caverna. Eu gosto dessa alegoria. Aí o nosso herói pergunta, né? Olha, minha vida está cheia de problemas, tudo parece errado. Tudo dá errado. O que eu tenho que fazer para melhorar minha vida? Aí o sábio diz, durante um dia inteiro, eu quero que você observe os seus pensamentos. Aí no dia seguinte o homem volta. Sábio, observei meus pensamentos e percebi que eu passei um dia reclamando, com medo, criticando, esperando a dor, etc. E aí, o sábio responde, ótimo, você já começou a descobrir a origem de grande parte do seu sofrimento. Porque lembra do que a gente chegou à conclusão lá atrás? O sofrimento existe. O que você pode mudar é o jeito que você encara ele. Né? Das coisas mais sérias às coisas mais simples. Da perda de um ente querido até a topada que tira um pedaço da unha do seu dedão. Né? É como você encara. E aí... sim, eu até já adiantei aí o item 2 da oração. Ok, eu entendi que o pensamento não é uma coisa física, biológica, não está só dentro da minha cabeça. Eu já descobri que os espíritos desencarnados pensam, logo o pensamento não é algo físico. O pensamento é algo espiritual. Ok, entendi isso. Entendi que eu sou uma antena que capta e transmite. E agora? Agora lascou, porque eu vou absorver tudo de ruim? Não, se você se proteger. E como é que a gente se protege espiritualmente dessas rádios ruins que estão sintonizando aí a todo tempo? Vou tentar mostrar para vocês algumas ferramentas. Podem ser usadas combinadas ou não.
A vigilância mental. Observar o que a gente pensa. Observar o que a gente pensa e tentar mudar o mais rápido possível os padrões ruins. Eu tô com raiva. Tomei uma fechada no trânsito. Tô com uma raiva daquele irmão em Cristo do carro vermelho ali na frente. E agora o que eu faço? Ter consciência de que você tá com raiva e tentar mudar esse padrão. Exercer o perdão, por exemplo. Difícil. Dependendo da fechada, perdoar. É difícil. Não conseguiu raciocinando, oração. A oração sincera modifica a nossa faixa vibratória. Olha, Deus, eu estou com raiva. Eu quero parar de sentir raiva porque isso está me fazendo mal. Vocês já ouviram aquela máxima? Que uma das definições de raiva é você tomar um veneno e torcer para outra pessoa morrer. Eu acho uma definição muito legal de raiva. Porque é exatamente isso. Eu vou tomar esse veneno aqui e eu quero que você morra. Porque com raiva de você, mas tem que tomar um veneno. Porque a raiva ela vai envenenando a gente. E aí, irmão, não consegui, tô com raiva. Ora, não consegue bolar uma oração na hora, reza um Pai Nosso. A oração com vontade de se sentir melhor, ela já muda o padrão vibratório. Já vai perder a sintonia com a rádio da raiva e vai para outra sintonia menos pior. E a gente vai melhorando aos poucos. O evangelho no lar. Muitas famílias fazem isso. Porque os 4 evangelhos, eles têm lições muito legais sobre... E muitas delas falam sobre perdão, sobre controle, sobre autorresponsabilidade. Então, assim, um estudo, uma leitura do evangelho em casa, com a família, na periodicidade que vocês conseguiram julgarem adequadas, também muda muito o nosso padrão vibratório. A caridade, que eu já falei, que eu cada vez mais me convenço que quem faz a caridade é mais beneficiado do que quem ajudar, porque isso também eleva o nosso padrão mental a frequências muito altas, muito positivas. No Livro dos Espíritos, essa é uma das perguntas de Kardec, né, na questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, a gente tem que ser bom, a gente tem que perdoar e a gente não pode julgar. Também parece difícil, né? Quer dizer, parece fácil falar, mas na prática realmente é muito difícil. Às vezes a gente vê um irmão numa situação ruim. É legal pegar o exemplo do exagero e a gente consegue entender melhor. O mendigo. Do lado da minha casa, tem um morador de rua. Ele tem casa, mas ele é alcoólatra e a família dele só aceita ele em casa se ele parar de beber. Ele não consegue parar de beber. Ele que me contou essa história. E aí, a gente julga. Não, mas é um bêbado. Não quer trabalhar. Mas esse cara tem fome. Então, assim, a verdadeira caridade é você conseguir dar uma esmola para esse mendigo sem julgar. Podia estar trabalhando, tinha que parar de beber, podia buscar ajuda, podia ir pro ar, né? Mas ele está com fome. E se ele usar... é porque eu já dei o exemplo da cachaça aqui algumas vezes, né? E se ele usar esse dinheiro para tomar cachaça? Você também não pode julgar. Você fez a caridade pela caridade. O uso que ele fez na esmola é ele. É o livre-arbítrio dele. Se você conseguir dar esmola para o mendigo ao lado da sua casa, sem julgar porque ele é mendigo. Ah, ele é um preguiçoso. Entendeu? Ah, ele só quer beber, só quer vida boa. E se você não ficar chateado porque ele bebeu cachaça com a esmola, que ele garantiu para você que ia comprar um pãozinho, aí você está conseguindo praticar a verdadeira caridade.
e perdoar. Perdoar a mentira dele, que era pão com queijo e virou uma garrafinha de corote. Né? Assim você vai estar praticando a verdadeira caridade. E a quinta e última sugestão de ferramenta é a reforma íntima. Olhar para dentro. A transformação espiritual, ela começa quando você olha para dentro de você mesmo e você reconhece suas qualidades e defeitos. E você consegue se auto-perdoar. Não é para olhar para dentro e se chicotear, ou sentir raiva de si mesmo, ou sentir vergonha. Sabe aquela... Voltar aqui. Sabe aquela benevolência, indulgência e perdão que Jesus diz para você ter com o seu próximo? Quando você faz a reforma íntima, você precisa que essa benevolência, indulgência e perdão, você precisa tê-la com você mesmo. Que aí, você se auto-perdoando, reconhecendo suas dificuldades, reconhecendo suas qualidades, aí sim você começa a ter base, ferramenta para vigiar seus pensamentos, elevar seus pensamentos e mudar esse padrão espiritual de pensamento. Aí, mais uma vez, eu botei o conhece de otimismo, que essa frase está escrita, né, como um afresco na parede do templo de Apolo em Delfos, na Grécia. Esse templo é de 3.000 anos antes de Cristo. E por que eu trouxe essa frase dessa fonte? Para resgatar aquilo que eu falei no início. Essa ideia de que os bons pensamentos são benéficos, ela está dentro de cada ser humano. Isso é intuitivo desde milênios. Uma religião politeísta de quase 5.000 anos atrás, lá na Grécia, já sabia disso. Conhece-te a ti mesmo. Faça a autoanálise para que você possa ter um padrão de pensamento espiritual numa faixa vibratória mais elevada. Então, cada pensamento emitido por nós deixa marcas. Essas marcas podem ser boas ou ruins. O pensamento ele pode aproximar ou pode afastar. Ele pode iluminar ou pode escurecer. Mas veja, se nós estamos aqui encarnados, é porque nós não somos espíritos de luz perfeitos. Então, nem sempre a gente vai conseguir. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu acho dificílimo, já falei, principalmente em relação à raiva. Eu acho que encarnados que precisam resolver problemas relacionados à raiva, eles encarnam motoristas em Friburgo. Porque o trânsito de Friburgo é horroroso. E eu acho que lá... eu acho que eu fico imaginando... Vocês já assistiram o filme Nosso Lar, leram o livro? Eu acho que eu fico imaginando que eu estava lá desencarnado, né? Feliz da vida, no nosso lar. Né? E aí o governador lá me chamou e falou assim: olha, irmão, você tem muito problema com raiva. Então o que eu vou fazer? Você vai encarnar, você vai nascer em Nova Friburgo. Vai nascer em Nova Friburgo. E aí a sua vida vai te levar a ter uma habilitação, né? Uma licença para dirigir. E você vai ter meios materiais de adquirir um automóvel. E a sua rotina vai exigir que você dirija no trânsito dessa cidade na qual você vai nascer. E essa vai ser a sua prova e a sua expiação para que você melhore o seu problema de raiva. Entendeu? Então eu acredito... Então eu acredito que se vocês são motoristas em Friburgo, provavelmente vocês estão queimando um carro de raiva. Isso é muito provável. Então, assim, porque a gente tem desafios enormes, né, nesse campo. Eu acho que
a questão da raiva e do perdão talvez seja uma coisa realmente difícil. Mas acreditem, façam esse esforço e não se frustrem se vocês não conseguirem de imediato. Como todo trabalho, né, essa elevação dos pensamentos, essa vigilância que a gente tem que ter em relação aos nossos pensamentos, ela é um trabalho como qualquer outro. Imagina uma faxina que você faça em casa, né? Eu, por exemplo, faxino minha casa nos finais de semana. Quando você olha o trabalho a ser feito, dá um desesperozinho. Você pensa, caramba, a cozinha está toda engordurada, tem chão aberto. Se você ficar pensando no trabalho, no tamanho da tarefa, você não começa, você trava. Agora, se você começar, a coisa vai fluindo. Aí você começa, né, a passar um pano lá na cozinha, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Quando você vê, a cozinha está pronta. Opa, menos mal. Tá uma droga. Um cômodo foi. E aí você vai passando para outro, passando para outro. Então, se eu talvez pudesse dar um conselho sobre a questão de mudar o pensamento e a vibração, né, que é o que a gente está discutindo hoje, eu diria que se você olhar a tarefa como um todo, ela vai parecer muito grandiosa e muito difícil. Mas se você for dividir em pequenas tarefas, a escada é isso, né? A escada você divide uma subida em pequenos degraus. Talvez você não consiga não sentir raiva do trânsito de Friburgo, né? É meio traumático isso. Não, gente, falando sério, eu morei uns meses em São Paulo, eu acho que São Paulo é mais tranquilo. Porque assim, eu acho que assim, ó, você tem duas características nos motoristas. Ou ele é hábil ou inábil. Ele disputa espaço ou não disputa espaço. Por exemplo, o motorista carioca, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na capital, ele é hábil, mas ele disputa espaço. Eu acho que o motorista friburgo é inábil e disputa espaço. Isso é pior. Então, ele tem as duas características ruins, ele não combina uma ruim com uma boa e tal. Gente, lembrando que eu sou friburguense, tá? Então eu também sou motorista de Friburgo, tá? Estou me incluindo aí, tá? Mas assim, em vez de sentir raiva, que tal você sentir menos raiva? Veja. Mudar um padrão vibratório, mudar um padrão de pensamento. Você sentiu raiva. Se você não fizer nada, aquilo vai se retroalimentar e você vai ficar pensando em formas de se vingar do cara que te deixou. Mesmo que você não faça, mesmo que você fique só imaginando. Eu tenho um amigo que me disse uma vez, eu fico imaginando o que fazer. Eu não vou lá e faço um brinco. Mas eu fico imaginando o que eu falaria para aquele filho da mãe que me fechou. E aí eu digo, cara, mas isso também é ruim. Porque quando você faz esse exercício de imaginação do que você faria, você está num padrão vibratório ruim, você está sintonizado na rádio da raiva. Mas se você já fez lá, você já olhou para si, você já tentou um início de reforma íntima, você já tem um certo autoconhecimento para identificar, caramba, estou com raiva. Vou mudar esse padrão vibratório. Vou fazer uma oração aqui, vou rezar um Pai Nosso. Para mudar. Você não conseguiu parar de sentir raiva, mas você sentiu menos raiva por menos tempo. Já foi o primeiro degrau que você subiu da mudança do padrão vibratório. Na segunda vez que isso acontecer, talvez você consiga sentir raiva por menos tempo ainda. E aí você vai saindo da sintonia da raiva e vai indo para uma sintonia de perdão. Claro que da rádio raiva, né, para a rádio perdão, tem várias estações ainda, as intermediárias. Né? E aí vocês vão mudando de sintonia e ficando melhores. Um pouquinho de cada vez. Um pouquinho você muda. E peçam ajuda. A gente tem que lembrar, a gente só fala de espíritos com pensamentos e vibrações ruins.
Mas a gente tem que lembrar que a gente está cercado de um mundo espiritual de luz, que nos auxilia, que nos ajuda. E a gente pode orar para eles. E a gente tem que lembrar também que a gente está cercado, que a gente tem a companhia do nosso espírito guia, do nosso anjo da guarda. Né? Cada um chama, a gente tem vários nomes, né? Bom gênio, cada religião chama de um jeito. E é interessante que a figura do espírito guia, do anjo da guarda, ela também está presente em várias culturas, em várias religiões. Porque ela faz parte daquela intuição primitiva que a humanidade tem sobre as coisas divinas. Então, uma coisa que funciona muito para mim, na hora do pensamento ruim, né, de estar emitindo essa vibração ruim, é pedir ajuda para o meu anjo da guarda, meu guia. Porque eu penso que ele é o que está mais perto de mim. Ele é o que está mais perto desse plano físico. Então eu peço ajuda a ele. Por favor, me ajuda a parar de sentir raiva do sujeito do carro vermelho, né, que me fechou, quase arranhou meu paralama. Né? Então, assim, se uma das 5 ferramentas que eu estou propondo hoje, né, para melhorar esse estado de pensamento ruim, essa vibração ruim, é a oração, por que não orar para o anjo da guarda? Está pertinho de você. E se você pedir ajuda, ele vai te ajudar. Se você não pedir ajuda, ele não vai te ajudar. Porque ele respeita muito seu livre-arbítrio. O combinado foi esse, quando você encarnou, nessa encarnação. Você combinou lá com o seu anjo da guarda, o seu guia, o seguinte, olha, eu vou te pedir ajuda, mas ele falou assim, se você não pedir ajuda, eu não vou te ajudar. Você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser, até te quebrar a cara. Né? Então é isso. O grande convite que a doutrina espírita faz, né, que a espiritualidade que nos cerca faz, é esse. Aprender a pensar melhor, sentir melhor e viver melhor. Mais uma vez, a gente não pode controlar nada do que acontece na nossa vida. Mas a gente pode controlar 100% a nossa reação a essas coisas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, tem uma frase dentro de um parágrafo que diz: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E como a gente consegue ser um homem de bem? Praticando o amor, a justiça e a caridade. Mas como que a gente consegue praticar o amor, a justiça e a caridade? Elevando o nosso pensamento. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado.